Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que estão aqui conjuntamente comigo lendo mais um capítulo deste livro. Hoje vamos falar sobre a formação do catolicismo proto-ortodoxo. Por volta do ano 2000, a Igreja Católica vai tomando forma à medida que ela vai deformando a doutrina cristã primigênia. A doutrina cristã primigênia teve sua institucionalização reforçada pela iniciativa de Irineu em padronizar seus dogmas, seus rituais, cerimônias, festividades, missas, etc. Assim, ela ficou descaracterizada de sua beleza, de sua pureza, da real igreja presente na doutrina cristã universal primitiva do Cristo. O objetivo dos tendenciosos antignósticos era de unir todas as igrejas num só estatuto, conduzir a igreja a ser a dona da verdadeira doutrina do Cristo. Com este propósito, o proto-ortodoxo Irineu promoveu várias viagens aos mais longínquos lugares do mundo para proposição das diretrizes a ser adotadas por todas as igrejas espalhadas no mundo todo. Dentro dessas metas estava a canonização dos evangelhos, dos apóstolos, onde Pedro foi colocado como de direito, como sendo o primeiro pontífice da igreja, conforme se acreditava na época. Desta forma, ninguém chegaria a Deus senão através da igreja, onde ela seria o único meio para se chegar para este fim. Da mesma forma, ninguém chegaria aos céus sem passar por seus representantes, que eram os bispos, os padres e os diáconos. Esta foi a maneira achada para o sistema dominante para tornar os fiéis cristãos culturais dependentes da igreja e dos seus representantes, para tirar a autonomia espiritual dos fiéis cristãos culturais. Assim foram retirando-lhe desta forma a sua autonomia para se chegar a Deus diretamente, sem terceirização desta tarefa. O projeto dos proto-ortodoxos antignósticos consistia em organizar legalmente a igreja cristã. Esta teria que ser católica, universal, e submergir o povo que ficasse sob suas diretrizes, onde este estaria submetido às condições e vontade da igreja. Para tal, na igreja sistematizada, os evangelhos seriam escolhidos a dedo pelos donos da bola, para que a heresia não predominasse dentro dos meandros dessa poderosa religião. Para este fim, tinha que expurgar dali os textos gnósticos, considerados por eles hereges. Foi aí que os bispos antignósticos, mandatários do sistema religioso convencional vigente, deixaram de lado os textos que descreviam a reencarnação por ser considerados heréticos. Também rechaçaram outros textos que valorizavam o aspecto feminino das criaturas de Deus. A igreja antignóstica lançou mão de uma ideologia desconectada da doutrina cristã primitiva para atrair multidão para dentro dela e prendê-la psicologicamente aos seus dogmas. Assim ela foi prometendo os céus aos convertidos e batizados, ao tempo que ia jogando aos infernos eternamente aqueles que escolhiam
outras formas de adoração à divindade, condenavam todas as formas que não fossem as impostas pela igreja dominante. Assim, na sua gestão, a igreja limitou o conhecimento espiritual de seus seguidores, mantendo-o no círculo cristão cultural. Com isto, ela subjugou os seus seguidores, acondicionando-os ao cárcere da escuridão espiritual, a uma verdadeira apostasia. Dentro desses dogmas eclesiásticos, já bastante dissonantes da doutrina cristã universal primigênia, estavam presentes, de fato, exposto o machismo dos bispos antignósticos. Os bispos antignósticos não gostavam de ver as mulheres participando do sacrifício, como se fazia na igreja cristã primitiva. Então, estava claro que a mulher jamais participaria de qualquer ofício sacerdotal que fosse praticado na igreja sistematizada. Assim, Tertuliano, o filósofo, ataca veementemente a mulher, vide texto a seguir, abre aspas, não é permitida nenhuma mulher falar na igreja, nem é permitido que ensine e que batize, o que ofereça Eucaristia, o que pretenda para si uma parte de qualquer atribuição masculina, para não falar em qualquer função sacerdotal. Continua Tertuliano, essas mulheres hereges, como são, atrevidas, carecem de modéstia e têm a ousadia de ensinar, de discutir, de exorcizar, de curar e talvez até de batizar. Modernamente, em 1977, o Papa Paulo VI, que é também chamado de bispo de Roma, reforçou que uma mulher não pode ser padre, justificando de maneira ilógica, ao dizer isto, se desvia ao fato de que, vamos retificar aqui o texto, lendo assim, justificando de maneira ilógica, ao dizer isto, se devia ao fato de que Jesus era homem. Diante de tal declaração, fica constatado que a Igreja Católica, a Igreja sistematizada, continua até hoje com suas arcaicas e preconceituosas ideias. Por isto, os antignósticos do catolicismo, fiéis representantes do cristianismo institucionalizado ou cristianismo cultural, detesta o cristianismo iniciático, onde os textos gnósticos do genuíno conhecimento cristão ainda desafiam esse preconceito da igreja dominante até os dias de hoje. Ao bem da verdade, deve-se dizer que a igreja sistematizada depreciou a igreja de Jesus Cristo dos primitivos dias, ao rechaçar o ofício santo das sagradas mulheres, pois era exatamente esta a participação das mulheres no cristianismo iniciático em suas congregações eclesiais, onde elas participavam em praticamente todos os ofícios do templo. Os bispos católicos, cristãos culturais, antignósticos, em seu caráter machista, odiavam o fato das mulheres ser oficiantes na igreja cristã iniciática e acusavam de heresias estes procedimentos femininos. A igreja sistematizada e, logicamente, vamos repetir o texto, a igreja sistematizada justificava logicamente a sua aversão ao sacro labor feminino, conceituando que Deus era masculino
e seu filho Jesus também, um tendencioso bispo antignóstico chamado Irineu, afastado dos padrões Jesus-cristianos primigênios, encorajou seus fiéis a investir na fé cega, repousada na autoridade absoluta das escrituras canônicas, no credo, nos rituais da igreja e a hierarquia clerical. E estes fiéis da igreja institucionalizada jamais suspeitavam que a fé cega, desprovida de experiências diretas, reduz a superstição, as superstições absurdas. Todas essas medidas tratadas pelos proto-ortodoxos antignósticos se incorporaram aos feitos de Constantino, que no século IV, como imperador, decreta o cristianismo como a religião oficial de Roma, passando a Igreja Católica à condição de igreja estatal, que mesclava o espiritual ao secular, o sagrado ao profano. O leitor atento deste capítulo perceberá que foi deste modo que os católicos, sob a égide da Loja Negra, ganharam força total para a expansão de sua doutrina cristã desviante, que perdura até os dias de hoje. Então, após a leitura desse capítulo, você pode ler aqui nas descrições do vídeo, logo embaixo, na íntegra, esse capítulo, também um livro em PDF, e se quiser também pode ler o livro convencionalmente escrito, né, impresso, aqui nessas descrições. Deixe o seu ok, compartilhe com seus amigos. Obrigado pela assistência a mais essa videoaula. A paz reverencial.